Eu acho Ah, que esse jogo hoje, às 21h30, terceira rodada do Brasileirão, é o jogo que o Flamengo precisa ganhar. O Flamengo tem que fazer os seus primeiros 3 pontos do campeonato. É, seria, seriam 3 pontos importantes fora de casa para recuperar esses 2 pontos perdidos em casa contra o Inter, né, um empate. O Flamengo que começou estreando, tomando uma virada do São Paulo, viveu um momento aí complicado e eu acho que é a hora da virada. O Flamengo tem que buscar essa vitória de qualquer jeito contra o Vitória, vitória contra o Vitória. E mais importante do que golear é conseguir ganhar, conseguir fazer os 3 pontos. Né? E a gente tem aí também outros times já começando a atuar, e aí quando você menos percebe, já são 3, já são 4, já são 5 rodadas, e é uma posição ali, como vocês falaram, uma posição que é incômoda para o elenco que se tem, né? Se você tem um elenco 9, como é o Flamengo, um elenco nota 9, você não pode estar numa posição ali embaixo, brigando lá embaixo. Você tem obrigação, o Flamengo passa a ter uma obrigação, né, Raíza, de performar bem, pela posição que ele se colocou de elenco. Né? Mas tem aquela fala até do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. O Flamengo ele tem grandes poderes. Ele conseguiu superpoderes, ele tem um elenco top, como o próprio Garoni falou, nenhum elenco é nota 10, até o Real Madrid e o Barcelona querem atualizar, mas é um elenco muito top. Você concordou comigo que o elenco do Flamengo é nota 9, mas ser nota 9 não significa nada. Você tem grandes responsabilidades também. É por isso que são tão criticados quando o time não vai bem. É por isso que o Felipe é questionado quando o time não vai bem. Não é querer cabeça de treinador, não é nada disso. O questionamento você tem o principal elenco da América nas mãos. Tem que conseguir fazer jogar bola, né, Raíza? Sem dúvida. Eu acho até que hoje a vitória ela importa mais do que a questão do desempenho, pelo momento do time, né? Vai ser um jogo que eu tô contigo, vai ser um jogo difícil lá no Barradão. Nunca é fácil jogar contra o Vitória lá no Barradão. O time do Jair Ventura já tomou uma goleada do Palmeiras, então com certeza vem muito ligado para esse jogo do Flamengo para não correr o risco de acontecer a mesma coisa, ainda mais jogando em casa. Então, assim, hoje se o Flamengo consegue emplacar essa vitória, aí venceu bem o Sampaio Corrêa no final de semana, aí venceu o Vitória, emplacou duas boas vitórias de forma seguida, já chega com tempo para descansar para pegar o jogo contra o Botafogo no domingo que vem, então muda um pouco o panorama, muda um pouco o clima, muda tudo, né? Então por isso a vitória hoje ela é muito importante. Agora, em relação à temporada de modo geral, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade que o Felipe Luiz tem nas mãos, além de disputar os títulos, é de que o Flamengo tem um futebol bacana, tem um futebol legal, um futebol envolvente, um futebol de mais construção, que o time consiga construir mais, que não tenha tanta dificuldade para construir. Isso sem dúvida nenhuma. É o que se espera para a temporada, com esse elenco que o Flamengo tem. É um elenco para nível do futebol sul-americano, não é nem só do futebol brasileiro, nível do futebol sul-americano. É um grandíssimo elenco, né, Papa? A gente estava nos últimos dias discutindo, por exemplo, será que o Luiz Araújo vai ter espaço realmente nesse Flamengo? O espaço que ele merece depois da chegada do Lucas Paquetá? O Luiz Araújo é um jogador que joga muito ali pela direita, e pela direita o Paquetá tem jogado por ali, você tem um Gonzalo Plata também, que o Felipe Luiz gosta muito. Então, para vocês terem ideia do elenco que esse Flamengo tem, nos últimos dias se questiona se o Luiz Araújo, que entregou de gols e assistências na temporada passada, vai ter seu espaço merecido nesse time do Flamengo para essa temporada. Então, a responsabilidade ela é muito grande, porque além de competir, tem que jogar futebol, tem que mostrar que está jogando um bom futebol, mas hoje eu acho que o desempenho ele vai ficar até em segundo plano, porque o mais importante vai ser esses 3 pontos lá em Salvador, Papa. Pois e vamos falar aqui também de mercado da bola. Vocês estão vendo ali o José Boto na entrada do hotel, né? Concentração do Flamengo. Parceria aí com o Coluna do Fla, que mandou as imagens para a gente, imagens autorizadas. Seguinte, o Flamengo segue buscando o atacante. A gente tem conversado com fontes ligadas à diretoria. Eu acho que ele falou contigo também, né, Raíza? Não sei porque falou com alguns jornalistas.
conversou comigo, conversou com o Thiago Asmar, essa fonte ligada à diretoria, e ele explicou que o Felipe, em momento algum, vetou a contratação do Marcos Leonardo. O Felipe não veta a contratação do Marcos Leonardo. O Felipe até gostaria de receber o Marcos Leonardo, pelo que ele falou. Acontece que o que vazou e que às vezes gerou uma certa pressão da torcida, o Felipe tem que aceitar contratar o Marcos Leonardo, o Felipe não está querendo o melhor atacante, porque foi definido, e aí não só o Felipe, foi uma decisão interna no Flamengo, onde Boto, todos participam. Difíceis, de críticas, tudo. Qual foi o gol que você fez, que você falou que você queria dar uma resposta, que aconteceu de um gol que se você pudesse, você explodia tudo, enfim. Teve algum momento desse que você falou, caramba, esse jogo eu tenho que dar uma resposta, e aconteceu, você foi lá e fez o gol? Qual que foi? 2025, estamos en un momento crítico, digamos, en algunas personas da diretoria y fue un gol, fuimos a hacer, no lembro acredito que foi contra a Bahia, gol de cabeça, e foi o único gol que eu coloquei a mão na orelha de Riquelme, e nunca mais fiz essa comemoração, mas eu sentia nesse momento que assim, eu fui convicto para esse jogo que eu ia fazer um gol com essa comemoração, porque estava vendo que não sei, estavam sendo injustos em algumas coisas comigo, e eu sinceramente senti essa necessidade. Depois você pensa em frio, não? Talvez pode agregar ou não, mas nesse momento achei que era justo fazer, e foi tudo isso que você me perguntou que aconteceu nesse gol. É que ele não estava ele estava meio que no fim da fila das renovações, né, Raíza? Foi mais ou menos isso aí que aconteceu depois da Copa do Mundo de Clubes, né? Ele se sentia um pouco escanteado, é isso, nas renovações? O Papa já falou ali, não foi exatamente isso, não. É que eles começaram a fazer a renovação dele, teve aquela reunião até que rolou num restaurante na Barra, e prometeram tudo para ele e para o Daniel, o empresário dele. E estava tudo certo, ia renovar. E foi para a mesa do BAP e ficou na mesa do BAP. Mas teve também a situação do De La Cruz, que o Arrascaeta foi um dos primeiros a se manifestar em relação à situação do De La Cruz. Também. Em relação a algumas situações internamente também, com o departamento de futebol, né? Ele teve alguns atritos ali com o departamento de futebol, aí acho que juntou tudo ali e o Arrascaeta foi dar essa resposta. Mas na época ninguém entendeu muito bem, não. A galera entendeu mais o post dele no Instagram, né? O Papa, do negócio piscina, do circo, né? Do palhaço. Bota aí, tá aí, tá essa na matéria comemoração também. Aí a galera não entendeu muito bem, não. Pega esse post que tá aí. Né? Tá aí orelha do Riquelme. A orelha do Riquelme. Ele botou um post na época na piscina, acho que era com o empresário dele, né? Com o empresário dele. Bota aí na tela pra gente ver. E aí ele deu um recado ali. Rapaz, não consigo ler, tá muito pequenininho ali. O tempo põe cada um no seu lugar. O tempo põe cada um no seu lugar, né? Que mais tá ali? Cada rei em seu trono e cada palhaço no seu circo. Ótima frase, hein? Cada rei em seu trono e cada palhaço no seu circo. Rapaz, quem era o palhaço da postagem aí? Se Romário e Edmundo soubessem dessa frase aí antigamente, teriam usado isso lá atrás. Teria usado. O pessoal pegou a fala do Romário e do Edmundo e transformou num textinho bonito. Ficou legal. Então ele tava realmente machucado ali, né, rapaz? Mas e tu vê a malícia. O Diego certamente já sabia da resposta. Vê que ele já tá fazendo a pergunta rindo e o Arrascaeta já rindo antes. Já sabe do que ele tá falando. Já sabe o que ele vai falar. Já sabe do que ele tá falando. Mas ele deu a volta por cima, né, o Papa? O Arrasca depois disso aí passou, né? Não, o Arrasca não tinha volta por cima nenhuma para dar. O Arrascaeta estava muito bem. Foi a melhor temporada dele quase que desde o começo. Nessa relação com os dirigentes. A volta por cima com relação à renovação, eu acho que a pressão da própria torcida fez isso acontecer também, né? Muito mais por isso, campo, né? Dele no campo e da torcida. Mas desde os tempos do BAP olha, eu acho a gestão do BAP muito boa. O BAP é um excelente presidente, tem feito um trabalho bacana, mas desde os tempos de que ele estava na gestão do Landim também, e que passava por ele ali algumas decisões, não sei se a Raíza se lembra, mas, cara, teve também demora para resolver a renovação do Diego Alves. Alguns jogadores ficavam bem revoltados com aquela demora quando
parecia que estava tudo certo, aí depois atrasava, não ia para frente. Isso chegou a acontecer algumas vezes. Tipo, a diretoria de futebol acertar e o negócio depois não caminhava, lembra, Raíssa? Sim, sem dúvida. Isso aí aconteceu bastante, né? E tem acontecido também agora, né, Papa? Muita coisa que se negocia, na hora de assinar, volta atrás. Teve a situação do Wallace Young agora, a própria situação do Alan, que demorou pra caramba para se acertar com algum clube. O Flamengo fazia umas exigências, o staff desenrolava uma coisa, parecia que ia andar e depois voltava. Então, isso, a própria negociação envolvendo Felipe Luiz também não foi uma negociação fácil, a renovação de contrato. Então, é algo que realmente vem acontecendo no Flamengo e às vezes causa um desgaste, às vezes o jogador não gosta, às vezes o staff do jogador não gosta. Isso também acaba fazendo parte, né? Mas eu acho que nessa época aí, o Arrascaeta tiraram ele do sério com vários outros assuntos, não só o assunto da renovação de contrato dele. Ele que assumiu um papel de liderança dentro desse Flamengo, né? Ele também muitas vezes se posicionou como líder do grupo. Fechando a Flá TV, vamos lá, Papa, algo para fechar aí? O Alan já desembarcou em São Paulo para se apresentar ao Corinthians, né? Empréstimo, eu falei, não sei se a Raíssa tem outra informação, eu tinha falado 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos, a opção de compra. Depois o Mauro César trouxe 2,5 milhões de dólares, 60% dos direitos. Algo que às vezes também passam 2,5 milhões e o cifrãozinho do Lez errada, mas são 2,5 milhões mesmo, segundo o Mauro, a mesma informação que eu trouxe. E não por 50%, mas 60%. Talvez tenha sido algo que eles conseguiram negociar. Não sei o valor da multa, caso o jogador tenha que atuar contra o Flamengo. Se ele for escalado contra o Flamengo, eu não sei qual é o valor da multa, mas eu sei que tem uma multa. Tá? E o jogador chegou lá, e a primeira palavra que ele fala sobre chegar no Corinthians, sonho. Mas, ô Papa, eu acho que essa não foi a pior frase dele, não. Eu acho que a pior frase dele foi porque ele falou assim, que ele estava realizando um sonho, né? E já tinham me falado sobre isso, porque nos 45 do segundo tempo o Santos chegou tentando contratar o Alan e ele acabou rejeitando. E o que me falaram é que a oferta do Santos era uma oferta até melhor do que a do Corinthians. Mas eu acho que a pior coisa da fala dele é que ele falou assim, a responsabilidade aumenta ao chegar em um time campeão, porque sabemos que temos que aumentar o nível. Chego para somar, mas estou preparado. Vim de uma equipe grande também, vai dar tudo certo. Só que ele falou assim, a responsabilidade aumenta ao chegar em um time campeão. Não, mas isso ele não atacou o Flamengo, não. Ele quis dizer que o Corinthians... Não, o Corinthians também é campeão, porque o Flamengo ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, então a pressão também grande, porque ele estava num time campeão. Então ele está chegando num outro Mas time. Mas eu não acho que a responsabilidade aumenta, né? Não acho que a responsabilidade. Eu acho que ele foi o problema muito é a palavra aumenta, né? Ele está chegando num outro time. Os títulos recentes do Flamengo, os títulos recentes do Flamengo são maiores que os do Corinthians, né? O Flamengo é campeão brasileiro e da Libertadores. O Corinthians ganhou agora uma Supercopa e a Copa do Brasil. São títulos legais, importantes. Mas os do Flamengo são mais importantes. Então, se ele fala que a responsabilidade aumenta, tá meio esquisito. Mas eu não acho que tenha sido em relação ao Flamengo, não. Acho que aumenta no sentido assim, se ele vai pro Santos, por exemplo, ele teria uma responsabilidade. Eu também entendi assim, Garoni. Ele aumenta a responsabilidade por escolher ir para um clube também campeão, porque ele não estava chegando no Flamengo, ele já estava no Flamengo, né? Então, assim, acho que eu entendi como eu vou chegar num clube já campeão, que eu preciso aumentar o nível de um time já campeão. Se ele chega num time que tá num nível abaixo, o Vasco tentou, o Santos tentou, são equipes que não são campeões no momento, eu acho que ele chegaria ali com, beleza, eu vou chegar para ser titular e tal, vou elevar o nível, mas às vezes vai fazer um feijão com arroz ali já o suficiente, né? Nesses outros times ele tem que chegar... Eu entendi assim. Pode ser, mas ele no mínimo empregou mal, então, a palavra. A minha leitura deu mais jogar bola. Aqui no Flamengo ele não tá jogando nada. Que a minha interpretação é igual a da Raíssa. Então, no mínimo, dá margem de interpretação errada, entendeu? Se ele empregou mal a palavra aí, né? Eu não ouvi ele falando. Jogador, quando chega em clube, meu amigo, sempre dá essas escorregadas, né? Que sempre corre esse, não tomar muito cuidado.
corre sempre o risco de dar uma espetada no clube anterior. O Arias, quando chegar no Palmeiras e for dar a primeira entrevista, fazer média, né? obviamente vai acabar falando alguma coisa que vai ofender os tricolores de novo. Vai falar, o Palmeiras agora é um clube, né, que ganha tudo, luta por tudo. Se ele falar uma coisa desse tipo, aí ele vai estar ofendendo, né, dizendo que o outro time não lutava por nada. É meio... Sempre tem isso, né? Então, concordo com a Raíssa. Eu vejo ali uma margem para má interpretação dos torcedores do Flamengo. Então, Alan é do Corinthians, né? Sorte de quem? Do Flamengo ou do Corinthians, hein? Acho que é sorte do Flamengo, tá? Eu ia quando saiu a notícia que o Alan, até a Raíssa veio aqui estragar minha sexta-feira, que o Alan poderia ir pro Vasco. Aí eu tinha lido uma notícia que era: Vasco entra na disputa por Alan. Eu falei, a disputa é com o Flamengo, porque o Flamengo tá doido pra empurrar ele pra alguém, né? Quem tá disputando o Alan alguém que é o pague o salário inteiro e que depois, se bobear, se ele for bem, tomara que vá bem, pra pagar ali a opção de compra, né? Nada contra o Alan. O histórico de jogadores, né, recentes que não saíram tão bem do Flamengo, foram pro Corinthians, pra ele tá bom. O Hugo, muito bem lá no Corinthians, é super querido. Gustavo o Mateuzinho, o próprio Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique no Flamengo sofreu bastante.